Boa tarde, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu queria tentar tratar de dois temas na minha intervenção agora. Em primeiro lugar, prestar contas aos vereadores, às vereadoras e à sociedade em geral dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a ciclovia Tim Maia, a qual eu venho presidindo aqui nessa casa. Nós iniciamos os trabalhos da ciclovia dividindo em 4 fases. São 4 meses o prazo para realização, o prazo inicial, né, ele pode ser prorrogado, mas a gente quer tentar concluir a CPI dentro do prazo, sem prorrogação. Então, nós dividimos os trabalhos em 4 fases. A primeira delas já acabou, nós estamos na segunda fase. A primeira fase, estado da arte das investigações, que consistiu em convocar os investigadores e responsáveis por laudos para apresentar as suas conclusões à CPI. Nesse momento, nós estamos na segunda fase, responsabilidade técnica. Convocar os responsáveis técnicos pelo projeto, execução e fiscalização da obra. A terceira fase será a de investigação sobre a responsabilidade civil. E aí convocar responsáveis do poder público e da empresa que executou a obra. E, por fim, a quarta fase, a resolução, debater possíveis soluções para a ciclovia. Em paralelo a essas fases, vão ocorrer vistorias técnicas na ciclovia, audiência pública e depoimento das famílias das vítimas. Nessa primeira fase, já temos algumas impressões que podemos dividir com os vereadores e as vereadoras. Em primeiro lugar, a obra não contou com estudo de impacto ambiental. O Ministério Público Federal denunciou na CPI que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da gestão de Eduardo Paes, liberou a construção da ciclovia sem estudo de impacto ambiental. Isso aumentou a possibilidade de tragédias, como as que ocorreram com 2 vítimas fatais, e impediu a participação da população em audiências públicas, que simplesmente não aconteceram. Os técnicos da antiga SMAC disseram que a obra não era de grande porte. O Paes tem que responder para os familiares das vítimas e para a população de Rio de Janeiro como uma obra daquela é considerada de pequeno porte, né? Como que ela é feita sem que os ritos democráticos mais básicos tenham sido atendidos. Segunda impressão, o projeto não previu a possibilidade de ondas ascendentes. O projeto, assim como a sua execução, deveria levar em conta parâmetros da vizinhança do local da construção da ciclovia com o mar, como as ondas que vêm de baixo para cima, o que não foi feito. A GeoRio, responsável pela fiscalização da obra, diz que a concessionária já fez os reparos demandados pela vistoria do CREA. Precisamos encontrar soluções para os problemas e cobrar diretamente das empreiteiras responsáveis os danos causados à população, assim como entender se há riscos para a reabertura da ciclovia. Terceira impressão, há necessidade de um estudo sobre toda a estrutura da ciclovia. A ciclovia cedeu em 2 partes completamente diferentes, uma suspensa e a outra sobre o chão, o que nos indica a necessidade de um estudo completo sobre toda a obra. A COP ofereceu esse serviço à Prefeitura de Eduardo Paes, que julgou desnecessário. Mais uma explicação que o ex-prefeito precisa dar para os cariocas. O engenheiro do CREA, em sessão da CPI, disse
que o Conselho indicará quadros técnicos renomados para que a Justiça determine um deles, para que seja feita uma vistoria externa na ciclovia, oferecendo assim subsídios para a decisão judicial. Quarta impressão: a pressa é inimiga da perfeição. Ainda segundo o representante do CREA, a pressa em agilizar a obra, em lançá-la em ano eleitoral e de Olimpíada, gerou uma série de decisões técnicas equivocadas, que podem ter sido um fator de aumento de risco do desabamento. O fato de algumas opções demandarem mais tempo e custo inicial maior deveriam ser pensadas em sua relação de custo-benefício de médio e longo prazo, sobre a durabilidade da obra, não apenas imediato. O resumo: o tempo de uma obra desse porte não deveria ser o político eleitoral, mas essa foi a decisão do ex-prefeito Eduardo Paes. Quinta impressão: necessidade de um sistema de alerta para ressacas. Os técnicos ouvidos vêm sendo unânimes no sentido da necessidade de se criar um sistema de alertas que feche previamente a ciclovia quando haja a previsão de ressaca em nossa costa, mesmo após todos os problemas estruturais plenamente resolvidos, né? Ou seja, a estrutura da ciclovia pode resistir à ressaca e, mesmo assim, a ressaca provocar acidentes fatais, né? Atingindo pessoas que estejam na estrutura da ciclovia. Seria também necessário um monitoramento frequente que crie estatísticas sobre a ação das ondas naquele local, com investimentos de pesquisa nesse sentido. Nada disso foi feito antes da abertura da ciclovia, o que levou já a 2 mortes. Os trabalhos da CPI estão apenas começando. Ainda temos muito para fazer, mas já está claro a irresponsabilidade da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes nesse processo. Uma obra desse porte não contar com estudo de impacto ambiental, sem audiências públicas e feita às pressas para atender uma agenda eleitoral, não é o que o carioca merece. E mais do que isso, promove tragédias. Cabe a esta casa fiscalizar o Executivo e ajudar a dar resposta aos cariocas e aos familiares das vítimas, que fizeram ato de 2 anos da tragédia e vêm participando das sessões da CPI. Não vamos aceitar que esse crime, continue sem esclarecimento. Buscaremos resultados. E mais do que isso, queremos que a ciclovia seja devolvida à população, que seja feito tudo o que for necessário para que a ciclovia seja reaberta. E que, se as empreiteiras tiverem que arcar com os custos, que arquem com os custos, pois elas são as responsáveis pela obra. Eu agradeço, senhor presidente.